Boa noite a todos. Assentai-vos, por favor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Davi Costa. Ministramos nas pequenas congregações, pequenas redondezas. Nós chamamos o tabernáculo, a voz de Deus. E temos alguns irmãos aqui em Mário Campos e em outras regiões também. Eu quero agradecer a todos que compareceram, que honraram o convite dos noivos, honraram também o convite dos pais dos noivos. Em nome deles, em nome dos pais dos noivos, de ambos, e principalmente dos noivos, eu agradeço a todos. Agradeço também a cooperação do pastor Geraldo, que cedeu a sua igreja para podermos ministrar essa cerimônia. E creio eu que Deus possa recompensá-lo de todo o coração. Ele se encontra lá em cima, sentado. Deus abençoe, pastor. E a todos os irmãos, né? Não estão todos aqui do tabernáculo, amor de Deus, não estão todos, mas a todos os outros parentes, amigos, talvez colegas de trabalho, que Deus abençoe todos vocês. Este é um momento importante, principalmente para os dois que estão aqui na minha frente,
os noivos, o irmão Marcelo e a irmã Risa. Ambos congregam comigo, a Risa há bastante tempo, desde quando era pequenininho, o Marcelo há algum tempo conosco, e os dois se conheceram, se namoraram, quiseram ficar mais próximo do outro, quiseram ficar mais perto um do outro. Mas para isso é necessário a via correta, bíblica. Uma Bíblia nos ensina de como um homem e uma mulher, ambos se tornam marido e esposa, quando a mulher passa a ter direito ao corpo do marido e quando o marido passa a ter direito ao corpo da mulher. Tudo que começa bem, termina bem. Mas tudo que começa errado, termina errado. A perfeita vontade de Deus é que os seus filhos se unam de acordo com as Escrituras, de acordo com as Sagradas Escrituras. A perfeita vontade de Deus é essa, em que um homem e uma mulher possam deixar pai e mãe e unir-se a os dois numa só carne, e ambos terem uma própria família. Mas é necessário, biblicamente falando, que eles tenham uma luz, um conhecimento de como eles devem se unir em matrimônio. Por quê? Porque Deus, a vontade perfeita de Deus, é que o homem e a mulher se unam escrituristicamente falando. Porque com isso, através da união, virá filhos. E filhos fora do matrimônio é o problema. Filhos do verdadeiro matrimônio fora. A Bíblia chega a dizer, se torna até ilegítimo. Fora do matrimônio. Muito embora nós temos uma Constituição cuja democracia dá o direito ao homem e à mulher de se unir, indo apenas a um cartório, um juiz de paz, para que eles possam se tornar marido e mulher. Mas o casamento, o verdadeiro casamento, não pertence a um diplomado, através de uma Constituição. O verdadeiro casamento pertence à casa de Deus. Muito embora temos que cumprir as leis terrenas para que o homem e a mulher tenham direitos civis assegurados. Mas o casamento pertence à casa de Deus. Pertence à casa de Deus. Eu quero que os nossos visitantes, amigos do noivo, parentes, cuja fé ainda não é uma demonstração de fé cristã, eu peço com paciência que não vão ficar chocados com algumas coisas que eu vou dizer aqui nessa noite. Porque eu quero me dirigir aos noivos. Eu quero me dirigir à igreja. E às vezes eu vou falar de pontos aqui que vocês não estão acostumados. E isso pode soar ridículo, ou até mesmo escandalizado. Mas nós, como ministro, como pastor, nós não podemos comprometer a Bíblia, comprometer as Sagradas Escrituras.
sabendo que o casamento é algo importante, porque o casamento fala de família. E para se ter uma família é necessário mais de um. Enquanto Adão estava sozinho, ele não tinha família. Não importa se ele brincava com os tigres, não importa se ele brincava com os leões e pensasse, essa é minha família. Não era. Não importa o quanto que as mulheres querem ficar solteiras, querem morar sozinhas, e ter um cão, e ter um gato para dormir na sua cama, ou para fazer cafuné na sua cabeça, e dizer que o gato e o cachorro é sua família. Tem mulher que chama até gato de seu filho. Mas uma família é necessário mais de um para se construir uma família. E, no entanto, quando um casal eles se encontram e querem constituir uma família, eles devem saber da importância da responsabilidade, o quão importante a responsabilidade que cabe ao constituir uma família. Vocês acham que é fácil para um pai, no corredor ali, entregar sua filha ao futuro esposo? Não é fácil. Deixará pai e mãe e unirá sua própria família. Não é fácil. Porque casamento não é... Eu vi a menininha aqui entrando aqui, jogando flores. Isso é bonito, está gravado na fita. Mas eu preferiria que jogasse um pouquinho de espinho também. Jogasse alguns espinhos. Uns bem grandes. Porque o casamento é espinhento. Por ser dois, existe duas personalidades. Um tem uma personalidade e o outro tem outra. E para os dois viverem bem, em harmonia, nós temos um mensageiro que foi enviado para esta era, chamado William Marion Branham, profeta para esta era. Ele pregou uma mensagem intitulada Escolhendo a Noiva. Ele disse: moço, não vá tomar essa moça sem que primeiro você tenha orado bastante. Moça, não diga um sim para o almoço até que você tenha orado bastante. E depois que você orou bastante, pensa que orou o suficiente, ora outra vez, ora até que Deus confirme. Como assim diz o Senhor. Porque quando o homem casa, ele não casa apenas com a escultura, com o esculpimento do corpo. Ele casa com a natureza da mulher também. A moça, ela não casa apenas olhando o cabelinho ou o rostinho afinado. Ela casa com a natureza também do homem. O gênio. Todas as qualidades e defeitos. Todas elas. Você casa tendo ao seu lado uma pessoa
que tem uma natureza e que essa natureza será desenvolvida e caminhada com você para o resto da vida. E quando o mensageiro para Esther disse: não dê um sim, não faça um voto, não o receba, não a receba, até que você tenha orado, e depois de tanto orar, ainda orar mais, e ter uma certeza de Deus, de que é a coisa certa a fazer. Eu creio que algumas coisas que eu estou dizendo, para algumas cabecinhas, não vai entender. E eu sei disso. Eu compreendo isso. Mas eu creio que vou ser breve. Não vou demorar muito. Creio que lá para as 11h30, meia-noite, nós já terminamos. Alguém reclamou? Não, vamos ser breve. Vamos ser breve. Né? Eu queria que todos se colocassem de pé, por favor. Quem tem Bíblia, quem trouxe Bíblia? São Mateus, capítulo 19, versículo 5. Os noivos podem ficar sentados. São Mateus 19, versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Se você não sabe orar, pelo menos feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui temos uma porção da Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar também aos noivos, ajudar, Senhor Deus, cada um que está aqui nessa noite, e que a mensagem que será pregada possa ser também para as pessoas, possa ser algo que possa ajudar também aqueles, Pai querido, que já fizeram seus votos, que já são casados e que já estão comprometidos. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar cada vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar todos. Agora, eu queria uma total atenção para cá. Por favor. Me dê um pouco da sua atenção, enquanto nós falamos um pouco. E logo, logo nós ministraremos aos noivos. É uma responsabilidade do pastor fazer uma cerimônia de casamento, porque, em primeiro lugar, o próprio ministro que vai fazer o casamento deve estar de acordo com as escrituras para também fazer o casamento. Aleluia. Por exemplo, até que a morte o separe. São frases que eu vou dizer depois. Mas suponhamos que eu fosse divorciado, um pastor divorciado, em cima do púlpito pregando. Como que eu posso ministrar uma bênção ao casal e colocar as mãos sobre eles e dizer, até que a morte os separe, sendo que a minha companheira não se separou de mim na morte? Aleluia! É por
por isso que nós temos muitas realizações de ser humano de casamento debaixo de maldição, por causa dos próprios pregadores. Nenhum ministro divorciado, pela Bíblia, pelas Escrituras, tem o direito de ministrar o casamento. Agora, quando a Bíblia diz até que a morte o separe, não é até que a primeira discussão aconteça. Não é até que a primeira dificuldade apareça. Verdade. Não é que até que a primeira crise interna do lar apareça. Não é até que a falta de diálogo apareça. Não é até que a primeira dificuldade financeira apareça. É até que a morte o separe. Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que os princípios bíblicos básicos no que se refere a casamento estão sendo esquecidos, estão sendo deixados de lado. Hoje o mundo moderno tem adotado palavras, situações que infringem a instituição do casamento, que infringem o matrimônio santo e imaculado. Por causa dessa sociedade que nós temos, por causa desse mecanismo moderno que nós temos, hoje as pessoas ficaram mais inteligentes, mentes mais abertas, filhos que antes eram acanhados para falar certas palavras, hoje falam abertamente aos pais. E situações que no mundo pós-moderno nós estamos vivendo, o princípio bíblico das Sagradas Escrituras tem ficado para trás. Verdade. Se 90% das pessoas hoje no mundo, se 90% dos homens e das mulheres se unissem, se casassem, biblicamente falando, dentro do ensinamento que Deus propôs e colocou para a humanidade, nós não teríamos hoje, numa sociedade pervertida, muitos filhos ilegítimos, uma delinquência juvenil. Mas é bíblico. A Bíblia diz que chegaria um tempo que filhos não respeitariam os pais. No livro de Timóteo diz que os filhos seriam ingratos a pais e a mães. Mas hoje em dia, a maioria dos filhos que vêm desse mundo, mesmo que seja algo que Deus permite, porque a vida, só Deus que pode permitir a vida, Satanás não tem poder de criar, só Deus é o Criador. Verdade. Mas mesmo as pessoas, filhos, vindo ao mundo numa condição corrupta, filhos nascidos fora do matrimônio, fora do casamento, gerados em motéis, banco no fundo de carro, na garagem, nas matas, talvez dentro do quarto,
enquanto os pais estão viajando. E hoje o mundo moderno adotaram a palavra de eu estou ficando com João, eu estou ficando com Maria. Ficar. Misericórdia. Isso não é Bíblia. Verdade. Isso é uma fornicação programada, liberal. Me desculpe alguém que possa pensar o contrário a mim. Eu não estou dizendo para poder afetar o pensamento e a imaginação de ninguém. Mas como ministro de Deus, eu tenho a responsabilidade de falar o que é a palavra de Deus. Verdade. Obrigado. E aí nós temos uma sociedade pervertida, com filhos vindo ao mundo fora do matrimônio, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Mas, pastor, hoje é um casamento. É uma coisa que deve alegrar. Claro que é alegrar. Verdade. Estamos alegres. Claro. Com a palavra. Depois que terminar a cerimônia, que vocês comeram o salgadinho, vocês vão para casa. Mas quem tem que viver a experiência de casamento são os dois que estão aqui. E nós temos a responsabilidade de mostrar para eles o que isso significa. Para que daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não chegar diante dele e dizer, se eu soubesse que você era assim, não tinha casado com você. Para que ele, daqui a um tempo, chegasse diante dela e depois dizer, se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado com você. Mas eu vos digo uma coisa, depois que o pastor ministrar o casamento, e ele tomando o sim dela, e ela tomando o sim dele, vocês que entraram como testemunhas para o noivo, testemunhas para a noiva, vocês que estão assistindo como testemunhas, e outro que está aqui chamado Espírito Santo, que é testemunha. Obrigado. Aleluia. Testemunha das palavras que foram ditas. Por isso que deve saber exatamente do que está fazendo. Porque a pior coisa é quando o marido e uma esposa que tem bons momentos no princípio. Porque o casamento tem 2 fases. O casamento verdadeiro tem 2 fases. O casamento dentro da vontade perfeita de Deus tem 2 fases. E o casamento dentro da vontade permissiva também tem 2 fases. O casamento verdadeiro existe um encanto e continua o encanto. Se tiver com 50 anos, para ele é a fofinha, para ele é a menininha dos seus olhos, para ele é a queridinha, para ele é a minha mocinha. Os irmãos estão entendendo? Amém. E o outro, dentro da vontade permissiva, é o tempo inteiro jogando na cara. Ah, porque eu deixei o Antônio era melhor do que você. Ah, se eu soubesse eu tinha ido com o Marcos, se eu soubesse eu tinha ido com o Felipe. Aí o homem, se eu soubesse eu tinha ido com a Ana, se eu soubesse eu tinha ido com a Mariana. Aí vive uma desgraça.
dentro da casa, dentro do casamento. Quando eles se conheceram, chegaram para mim e disse: pastor, estou gostando de fulano. Os pais têm que saber. E agora eles vão começar a conversar um com o outro. Pastor, não é namorar, não? Muitos, eu disse que ia falar umas coisas que as pessoas não entendem. Não existe essa palavra na Bíblia, namoro. Existe noivado e casamento. Não existe essa palavra namoro no casamento. Mas na Bíblia, mas se você pegar o dicionário grego e pegar a palavra namoro, a palavra namoro significa olhar com os olhos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai trabalhar e ao meio-dia você passa em frente a uma loja que está com aquela vitrine assim, com a camisa, ou a mulher um vestido, ou seja o que for, um instrumento. Você passa todo dia lá. E você fica assim, vou juntar um dinheiro e vou comprar. Todo dia eu vejo isso aqui. Eu estou namorando. Você está com os olhos namorando, mas você não está pegando. Olha, tem uma camisa bonita ali na loja, eu estou namorando aquela camisa. Você está pegando a camisa ou está namorando com os olhos? Puxa, tem um carro ali na concessionária, mas é bonito, viu? Eu estou namorando aquele carro todo dia que eu passo. Mas você não está dentro do carro. E hoje as pessoas converteram esta palavra namoro como um casamento liberal. Já anda de mãos dadas na rua, se beijam, e quando se beija nos lábios, despreende as glândulas sexuais que estão nos lábios do homem e da mulher, agita suas glândulas e não tem como beijar sem sensação sexual. Já saem juntos, já dormem juntos, já vivem como se fossem marido e mulher. Se conheceram, chegaram para mim e disseram, tudo bem. Então eles, nesse período que eles conheceram, pastor, nesse período, eles beijaram, eles abraçaram, o que é que tem? O que é que tem? Bom, até onde eu saiba, não sei. Até onde eu saiba, não sei. E se na minha frente eles estiverem mentindo, que saiu junto, dormiu junto, se abraçaram, se beijaram, se relacionaram, sem que depois, pela Bíblia, a Bíblia só dá o direito depois que o sacerdote, o pastor, impõe as mãos para abençoá-los. Fornicários, adultérios. Mas até onde eu sei, eu tenho consciência, eles também têm consciência, que diante de Deus, eles estão puros. Mas hoje o que o mundo está fazendo, principalmente no mundo religioso, é namoro fora da Bíblia. Quem tem mais de 60 anos, levanta a mão aqui. Mais de 60 anos, 70 anos, 70 atrás. Como é que foi que você namorou, irmão? Quando você tinha 15 anos? Hã? Era de agarra-agarra? Ou era sentado no sofá lá e sua mãe cai e seu pai sentado no meio? Hoje, você diz isso na sociedade moderna. Isso é antiquado. É verdade. É o que dizem. Misericórdia. Isso é coisa de gente velha. De gente transpassada. A palavra não muda, Deus. Deus é santo. É
Você quer ter um casamento valoroso? Você quer um casamento sob as bênçãos de Deus? Você quer um casamento dentro da vontade perfeita de Deus? Faz o que a Bíblia diz. Faz o que a Bíblia determina. Tanto você como seus filhos serão abençoados. Amém. Na minha igreja, onde eu sou pastor, se eu souber que tem namorando, rapaz e moça namorando, saindo sozinho, beijando-se, abraçando-se, viajando sozinho, dormindo, casa no civil, as mãos do sacerdote, do pastor, nunca. Aleluia. Aleluia. Deus. Pastor, daqui a pouco o senhor faz nós chorar. Não. Isso chama-se conscientizar. Amém, Deus. Na antiga Palestina, no Oriente Médio, e até hoje, em alguns lugares da Palestina, quando o homem olhasse para uma moça e começasse a gostar, para Israel, para a igreja, não para o mundo, para a igreja, ele chegava diante da moça e dizia: ei, fulano, meu coração está assim por você, o seu está igual? Você sente a mesma coisa que eu sinto por você? Se ela dissesse não, ele saia fora. Porque casamento não é somente oração. Tem que ter oração. Casamento não é porque, olha, você vai casar com aquela fulana, aquela família, porque é tudo família de gente boa. Não é isso, não. Não existe casamento arranjado. Aleluia. Casamento também tem que ter um pouquinho de atração sexual. Alguma coisa no homem tem que chamar a atenção da mulher. E alguma coisa da mulher tem que chamar a atenção do homem. Às vezes pode ser a voz, às vezes pode ser os olhos, às vezes pode ser a forma de falar. Tem que ter alguma coisa, uma química que possa fazer com que esses corpos que produzem energia, que ao tocar produz alguma coisa. Por isso, por que o estupro é condenável? Porque é uma ação forçada a fazer que não está com vontade de fazer. Mas quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando Deus fez a cerimônia de casamento de Adão e Eva, e disse para Adão, para Eva, o seu corpo não terá domínio em você. O seu corpo quem vai dominar é ele. Os seus desejos será para o seu marido e os desejos seu, Adão, será para a sua esposa. Quem entendeu? Amém. Desejo. Por isso que se um homem casado, foi atraído pela sua companheira, e ele tem sentimentos por outra mulher, adúltero. Se uma mulher casada tem seu companheiro, foi atraído por ele, e é casado com ele, e tem sentimentos por outra, é atraído por outra, adúltera. E nós, e eu como pastor, tenho que dizer isso. Porque são duas pessoas que estão aqui. E o que eu vou falar aqui, e o que eu estou dizendo aqui, não dura uma semana. Não pode durar uma semana, 15 dias, nem 2 dias. É até que a morte o separe. Amém? Amém. Agora, é triste. Me desculpe quem
quem é líder de igreja, quem é pastor, quem está no nosso meio, quem vai ver pela internet, quem vai ver pelo YouTube, quem vai ver pelas redes sociais. Me desculpe, mas ministérios, igrejas, que têm seus membros, pastores, que têm seus jovens, suas moças, seus jovens, que namoram fora dos termos bíblicos, que namoram fora das escrituras, que já agem como se fosse marido e mulher, que já vivem como se fosse marido e mulher. E depois ela vem dentro de um vestido branco, porque o branco quer dizer pureza, o branco representa a virgindade, a pureza da mulher entregue ao seu varão, ao seu marido, e ele vem e impõe as mãos sobre aquilo, vira uma imundícia. Para que eles querem casar? Eu pergunto para vocês dois. Eu estou com liberdade de fazer pergunta para eles dois, porque congregam comigo, eu sou o pastor deles. Por que vocês querem casar? Qual o objetivo de casar? Vou responder para vocês, ajudar. É porque querem sair da prostituição? É porque querem deixar a queimação, um pouquinho de radiação? A Bíblia diz que é para isso mesmo que é o casamento. Para que o homem fuja da prostituição, para não continuar prostituindo, tenha sua própria mulher, sua própria esposa. Mas é porque é algo bonito? É prazeroso? Mas saiba que com isso vem a responsabilidade depois. Vem filho, vem filha. A mulher vai engordar. Ele vai mudar fisicamente. Ela mudará fisicamente. Aí o profeta para esta era, chamado William Marion Branham, diz: se você não ama a sua esposa quando ela está com 60 anos de idade, como você amava quando ela tinha 18, tem alguma coisa errada. Verdade. Ou ela era atraída só por causa do corpo, e agora ficou um bucho, que os peitos caiu, que enlargueceu tudo, engordou. O homem ficou barrigudo, parecendo um Papai Noel. Já não sinto mais aquela coisa para você com você mais não. A senhora tem idade. A coisa não é fácil não, gente. A coisa é séria. A coisa é séria. A Bíblia diz que depois de casado, vem os filhos. E com os filhos vem a responsabilidade. Você acredita? Oh, meu Deus, vou ter que falar isso. Mas eu tenho que falar. Porque tem pessoas aqui, talvez que não vai me ver nunca mais. Ou não vai me ouvir nunca mais. Porque já está me achando como louco. Mas tem pastores que ministram casamento e até dá conselho para a moça não engravidar rápido. Toma pílula ou toma injeção. Anticoncepcional. Espera aí. Mas
Deus te deu uma mulher, Deus te deu um esposo, uma esposa, e te deu um ministro, um pastor, para ministrar o casamento, para ensinar que você tem que matar seus filhos. Deus tem misericórdia. Que tem que matá-lo com coquetel, com comprimido, com anticoncepcional, com camisinha, seja o que for. Saiba, porém, isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá muitos casais no dia do julgamento que serão julgados por assassinatos. Oh, Deus. Porque cada vez que ele conhece a sua esposa ou entra na sua esposa, 2 milhões de espermatozoides entram no seu óvulo, e um para atingir o óvulo. Mas se ele vier com o mecanismo para matar aquele óvulo, para não permitir a criança vir ao mundo, não pense que isso é questão de social, não é questão social, não é questão financeira, é questão econômica. Se você não quer responsabilidade, não faça. Eu estou dizendo para os casais. E aí, irmã? Tem um ano que está casado. Vocês dois estão casados. Daqui um ano. E aí, o que está acontecendo? Não estou vendo barriga crescer? O que está acontecendo? É que nós estamos matando os filhos, pastor. É? Como é que está matando? Eu fui na farmácia, eu comprei um comprimidinho, tomei injeção e esses balãozinhos que vem no supermercado também. Você sopra aí. É? Por que você veio até a mim para fazer o casamento? Por que você veio até a mim para poder colocar as mãos sobre você para abençoar seu casamento? Que Deus possa ter compaixão de uma sociedade que ainda não conhece Deus. E principalmente daqueles assim chamados evangélicos. Não se case se não tiver amor. Tem que amar primeiro. O corpo virou banalidade. A moça já conhece o rapaz de hoje, já se entrega pela manhã. Sua virtude, sua virgindade vai embora. O corpo ficou banalizado. Não existe casamento de contrato. Isso é coisa de sociedade moderna. Nós estamos casados pelo contrato. Se der certo, bem. Se não der, é assim? Não. Não se casa empurrado. Não se casa como força de fugitivo. Como se fosse fugir da casa do pai e da mãe. Só casando para poder fugir dessa casa. É assim? Em casa, você será infeliz. Casa-se por amor. Aleluia. E quando existe amor genuíno, ele vai entregar-se para ela. Ela vai entregar-se para ele. E os dois serão um só na sua carne. Estão me entendendo? Amém. Eu quero ler um parágrafo aqui. Parágrafo 71 da mensagem Unidade.
Mensagem essa que nós temos por um mensageiro chamado William Marion Branham, profeta para esta era. 71. Eu não creio que haja casamento algum que possa ser o que ele deve ser sem uma união entre o marido, a esposa e Deus. Parágrafo 71. Eu não creio em nenhuma união, em nenhum casamento, em que esta união tenha deixado Deus de fora. Vai casar aqui 2, ó. Mas na verdade é 3. Eu não creio que haja casamento algum que possa ser o que ele deve ser sem uma união entre o marido e a esposa e Deus. Por quê? Porque eles trarão filhos ao mundo. E se Deus não tiver nesse relacionamento, nesse casamento, os filhos que virão serão ilegítimos. É coisa pesada de dizer, mas é verdade. Não importa quão leal eles sejam a seus votos matrimoniais, isto é sexualidade, isto é carne, mas há um espírito aí, aquele espírito de um papai e mamãe pecadores. Não importa quão leais uns para outros sejam, se eles se unirem e os filhos vierem sem que Deus esteja presente, virão a este mundo errados. Agora, no tempo que nós estamos vivendo hoje, com tanta carnalidade, com tanto casamento e divórcio, as pessoas pensam que existe uma virtude nisso. Um dia eu cheguei no estabelecimento para comprar não sei o quê. Um rapaz chegou assim, batendo no peito, conversando com o outro, e disse assim: você sabe quantas mulheres eu peguei esse ano? 15. E ele pensa que para isso ele está sendo homem. Isso não é homem. É uma adúltero. Aí a moça vem e diz: você sabe quantos eu fiquei esse ano? Sabe? Os princípios acabaram. E a culpa é de uma sociedade que tem aquela mente aberta. E nós que somos cristãos, que estamos tentando viver uma vida para Deus, de acordo com as Escrituras, nós é que somos taxados de mente fechada. Verdade. Nós é que somos taxados de antiquados, velhos, ultrapassados. Vocês que a conhecem aqui, essa moça que está na minha frente, a irmã Rise, vocês que conhecem esse rapaz que está na minha frente, o irmão Marcelo, como ministro de Deus, e diante de Deus, se alguém sabe de alguma coisa que não permite legalmente que eles sejam unidos para matrimônio diante de Deus, deve-se falar. Porque depois disso eu vou fazer a cerimônia e eu devo estar limpo. Amém? Amém. Nós não queremos profanação.
Nós queremos uma coisa santa, Amém. pura, legítima. Sabe? E você, moça, que tem pai cristão, que tem a mãe cristã, você acha que eles estão prendendo você? Você acha que ela está sendo antiquada? Que ela te solta? Que ela não te deixa soltar? Que você tem que ser igual às outras? Você sofre bullying na escola, na faculdade, por causa desse vestidão, por causa desse cabelão, por causa dessas roupas que para o mundo parecem antiquadas, que seu namoro é daqueles amores das antigas. Mas você quer ficar bem no meio dos coleguinhas, né? Oh Deus, tem misericórdia da nossa sociedade. Tem misericórdia dos nossos jovens, dos adolescentes, dos pais principalmente. Oh irmãos, tem pais gemendo. Eu estou dizendo pais cristãos gemendo. Porque criaram os seus filhos na igreja. E o desejo do seu pai, da sua mãe, era ver sua filha entrando na igreja, pura, a ser entregue para um homem, um único homem que conhecerá seu corpo, ter a bênção sacerdotal do pastor, como a Bíblia ensina. Amém? Mas, por infelicidade, não puderam. Mas sabe por quê? Porque os lares ficou frouxos. Os púlpitos das igrejas ficaram frouxas. Deus só quer o coração. Esta é a mensagem que o mundo prega hoje. Essa é a mensagem que o mundo moderno hoje prega. Não, Deus só quer o coração. É verdade. É o que dizem. Não. 1 Tessalonicenses 5:23, Deus quer seu corpo, alma e espírito santos, irrepreensíveis, ao dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pai, então, mãe, se você ama verdadeiramente sua filha, se você ama verdadeiramente seu filho, antes que você pense que Jesus Cristo pode salvar ele, salva ele você primeiro. Aleluia! Você fica sempre orando, oh Deus, salva meu filho, salva minha filha. Salva ele primeiro. Mas você tem medo de magoá-la, né? Os seus sentimentos de papai, de mamãe, que dó. Por isso que o casal tem que estar no mesmo nível espiritual. Aleluia! Eles têm que estar vivendo no mesmo nível espiritual. Porque se um tiver com um nível espiritual elevado e o outro mais baixo, irmão, vai ter problema dentro de casa. Se a moça ora pouco e o homem ora muito, se ela ora pouco, se ela vai na igreja muito e ele vai pouco, se ele se importa mais com a coisa de Deus e ela pouco, se ela se importa mais e ele pouco, vai ter problema. Verdade. Tem que estar no mesmo nível. No mesmo nível. De acordo com essas escrituras, de acordo com essas palavras, irmão Marcelo, irmã Rízia, você se responsabiliza? Amém. Sim. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e unirá sua própria mulher, sendo sua própria companheira, nas quais trarão seus filhos a esse mundo, serão gerados. Sabe? Depois da salvação, não tem nada melhor depois de um bom casamento que Deus dá para uma mulher. Depois da salvação, não existe.
Concordam comigo ou não? Depois da salvação, não tem nada melhor que Deus deu a um homem e uma mulher, uma verdadeira esposa e um verdadeiro esposo. Depois da salvação. E os frutos disso é os filhos que vêm depois. Mas desde que esteja dentro das Escrituras. Amém. Desde que esteja dentro das Sagradas Escrituras. Desde que esteja pautado na palavra. Talvez os noivos, depois da manhã, ou depois. Risa, se eu soubesse que era assim, receber o sermão daquele, não teria ido. Irmão Marcelo, se eu soubesse que era para ouvir aquela coisa, eu não teria ido. Mas é a oportunidade que você tem, não é o que eu tenho, é que você tem. Não é a oportunidade que eu tenho, é que você tenha. Não é assim? Muito bem. Creio que todos estão aqui nessa noite para alegrar-se com os noivos, não estão, não? Será que casamento é igual filme? E os dois foram felizes para sempre. Será? Não, irmãos. Casamento é espinhoso. Casamento não é só sexo, não. Casamento é um monte de coisa. Casamento é reflexão. Casamento é diálogo. Casamento é conversa. Casamento é compreensão. Casamento é reciprocidade. Casamento é mútuo. Casamento é entendimento. Casamento é um falar e o outro ouvir. Amém? Amém. Casamento é quando uma situação chega e os dois podem se assentar, dialogar e conversar. Casamento é isso. Casamento é isso. Você acha que casamento é só carne? Não. Ali tem um casal ali sentado lá do irmão Antônio, que é os pais do irmão Marcelo. Quanto tempo vocês estão casados? Agora 96 anos. Já passou muitas águas, já? Muitas lutas, já? Só os dois sabem o que já passou, né? Só os dois. Irmão Antônio, irmão João, irmão Paulo, ali mais a irmã Maria ali. Só os dois sabem o que já passou. Quantos anos de casado? 48 anos. 48 anos de casado. Quando eu casei com você, você era bonitinha. Ainda continua bonita aos olhos dele. Se não pensar assim, tem uma coisa errada. Casei com você, você era esbela, depois que acabar em Babilônia. Tem que ser bonitinho aos seus olhos, senão tem uma coisa errada. Casamento, gente, é amor. Amor. Como é que você prova que ama? Qual é a prova do amor? Hein? Nós vamos ficar de pé? Eu quero tomar o livro de Romanos antes que possa entrar a aliança. Capítulo 7. Romanos 7,
versículo 1. Isso. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, e sujeita, eu? Obedecer marido? Ele é que tem que fazer o que eu mando. Lá em casa ainda tem homem que diz, lá em casa quem manda é a mulher. É a Bíblia que está dizendo aqui, né? Eu não. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus. Pela tua palavra. Nos abençoe. Porque a mulher que está sujeita ao marido, Obrigado. enquanto ele viver, estou lendo o versículo 2, está ligada pela lei, pelo compromisso. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, se for de outro homem, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está do compromisso da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Amém? Muito bem. Eu quero ler a escritura oficial, mas depois que ele faz alianças. Por favor. Quem está comandando? Quem está fazendo? Aqui diante de mim estão duas alianças. No Antigo Testamento, a mulher, quando casava com um homem, o sacerdote colocava na cabeça da mulher um diadema possuindo 10 pedrinhas, chamava de dracma. Não é hoje igual nós temos aliança. A dracma ficava na cabeça da mulher com 10 pedras. Aquela dracma tinha que ser usada por onde a mulher fosse. Se ela fosse comprar, se ela fosse vender, se ela fosse no rio, na rua, ela tinha que usar a dracma para mostrar para todos que ela era uma mulher comprometida,
ligada ao marido. Hoje, nós temos aliança. Aliança que no período do noivado é colocado no dedo direito, da mão direita, e depois, quando faz os votos para casamento, é colocado na mão esquerda, do dedo esquerdo. Quando alguém olhava para a mulher na rua com a dracma na cabeça, um diadema, que continha 10 pedras, todo mundo via aquela mulher e ninguém ousava mexer com aquela mulher, porque ela era mulher comprometida para um homem, ela era casada. Hoje, o sinal que uma mulher dá para as pessoas sendo casada, ela põe aliança no dedo esquerdo, aqui da mão esquerda. E as pessoas passam na rua e olham para a mão dela e dizem: ó, é casada, não vou mexer não. Mas hoje o mundo está tão pecador, tão pecaminoso, que não está nem respeito nem mulher casada. Mulher virtuosa, quem achará? O homem, por sua vez, usa a mesma coisa. Mas havia um detalhe no Antigo Testamento lá, que quando o marido daquela mulher, se ele fosse para o campo trabalhar, ou viajar, ou ficar alguns meses fora, na ausência do marido, se nesse período ela fizesse alguma coisa errada, que algum ato seu fosse infiel ao voto de matrimônio que deu para ele, o sacerdote chegava, tirava uma pedrinha da dracma dela e guardava. As 10 pedras eram 10 cores, 10 pedrinhas, 10 cores. Tinha verde, amarelo, vermelho. E a azul simbolizava virtude. Virtude quer dizer poder. Jesus aplicou no livro de Lucas, capítulo 15, a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, perdendo uma das suas dracmas, não vá rapidamente procurar, pega uma vassoura e varre, procura por toda a casa, e quando acha, se alegra muito? Mas por que ela faz isso? Porque ela sabe que seu marido está voltando. E se ele chegar em casa sem uma daquela dracma, o sacerdote levava ele perante ela e os pais, mostrava para ele que uma dracma havia sido perdida. Ela foi infiel ao seu marido no tempo em que ficou ausente, e ele, diante da igreja, dos tantos sacerdotes, era considerada adúltera e lhe dava divórcio e se casava com ele. E às vezes tem até mulheres, para se dar bem no meio de homens, tira até aliança e guarda no bolso, na bolsa. Homens também, tem uma forma. Mas o que adianta? Isso é apenas aliança. Isso não quer dizer que pelo fato de usar, é que ela vai ser fiel, que ele vai ser fiel até o resto da sua vida. Tem muitos com aliança no dedo e é infiel à sua esposa. E é infiel ao seu marido. Mas é um símbolo, aliança. É um símbolo. Um ato visível que os outros podem ver e diz que ela é compromissada a um homem e ele compromissado a uma mulher. Está outra aliança. Está aqui. Bem exatamente em Efésios, na leitura. Com a sua mão. A sua mão direita. A sua esquerda. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua palavra, nós estamos nessa noite tornando
para esse casal, tornando possível eles serem chamados de esposo e ela de esposa. Pela Bíblia, pela palavra, pelo ministério, pelo sacerdócio, pela autoridade que ele dava, está tornando este jovem e tornando a esta jovem uma esposa e um esposo. E eu oro, Pai querido, juntamente com eles, para que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja reforçada a cada instante, a cada momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ir. Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmão Marcelo, diante das Escrituras, ciente da responsabilidade, você toma a irmã Rízia, sua irmã em Cristo, como sua legítima esposa? Sim. Nas dificuldades, Sim. nas lutas, Sim. nas provas, Sim. nas dores, Sim. na doença. Sim. Você toma essa responsabilidade reverentemente, discretamente, sobriamente, no temor de Deus, como um pacto matrimonial? Sim. Esse aqui. Marisa, diante do que foi dito, do que foi pregado, a irmã está ciente de todas essas coisas como a sua responsabilidade. Você aceita ao irmão Marcelo como seu legítimo esposo nas dificuldades, nas doenças, nas enfermidades, nas lutas e na prova?
responsabilidade, reverentemente, discretamente, sobriamente, no temor de Deus, que propõe a vocês esse pacto matrimonial? Vocês atestam isso? Sim? Vem aqui na frente. Dê a mão. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse instante para que a bênção do Senhor Jesus Cristo possa, Senhor Deus, ser transmitida para esses dois jovens que está iniciando agora uma jornada, uma caminhada, e que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo possam vir sobre elas, que possa trazer alegria para seus familiares, seus pais, seus irmãos, que eles possam ser uma testemunha viva, que ainda Deus tem casais jovens que podem viver a palavra de Deus, que podem respeitar um ao outro, que possam ser respeitados. Senhor Deus, abençoe eles. Nós sabemos que existe uma batalha lá fora, um mundo lá fora, e eles sabem como devem, como bons soldados que são treinados, viver isso. Deixa a mão esquerda, eu tenho as duas mãos. Irmã Marcelo e irmã Rízia, com a autoridade que eu tenho, como ministro de Deus, com a vindicação que eu creio que tenho, eu os declaro marido e mulher, esposo e esposa. Pode se beijar. Agora tem a saída, né? Qual é a saída? Quem sai primeiro? As crianças. As crianças podem sair. Amém. Que Deus abençoe o jovem casal. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Saiam com reverência, com respeito na casa de Deus. E lá fora vocês dão os cumprimentos aos dois. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Geraldo. Deus abençoe o senhor.